O estudo de hoje está baseado nessa obra maravilhosa, Boa Nova, psicografada aí por Franciscano de Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Está aqui no item capítulo 8, Bom Ânimo. A gente já ouviu falar muito em questão de ânimo, né, de bom ânimo. E a gente sempre busca, né, esse ânimo que vai nos tornar fortes, vai nos ajudar a reerguer. E assim, eu vou só ler uns pedacinhos aqui que eu achei importante para depois a gente entrar no estudo. E é interessante porque através do Evangelho de João, Jesus vem nos convidar, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente vai tentar entender um pouquinho o que é esse bom ânimo. Então nós sabemos aqui, nessa lição maravilhosa, que aqui é um encontro de Jesus com seus discípulos, sempre passando passagens e exemplificações e ensinamentos maravilhosos para a gente. Quem tem oportunidade de estar lendo e estudando esse livro, é uma obra-prima, uma obra maravilhosa. Então, o Bartolomeu, ele era, né, um discípulo de Jesus, um dos 12, e era um dos mais dedicados ao trabalho, né, de Cristo, acompanhando ele. Então, desde as suas primeiras pregações, ele acompanhava Jesus. Só que Bartolomeu, ele era uma pessoa muito triste. E ali, ele às vezes ficava, né, profundo nas suas meditações. E essas meditações, elas eram para ele muito dolorosas. E certa vez, né, Jesus, estando ali reunido na família, na casa de Pedro, né, junto com toda a família, aí Jesus aproveitou para o quê? Para ter uma conversa com Bartolomeu. E aí, ele deixou, né, que o Bartolomeu lhe falasse com um espírito sensível. E ele começou indagando: mestre, não saberia explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Se uma tristeza já é grande, imagina a tristeza seguida de amarguras. Então era bem doloroso, era bem profundo esse sentimento que Bartolomeu tinha. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz, que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Então ele se sentia incomodado com a maldade que estava sobre a terra. Por toda parte, é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então, às vezes a gente comenta muito, né? Nossa, por que quem está no mal sobrepõe, parece que vive bem, né? Por que nada acontece? Então, ele estava ali, né? Indagando por isso aqui. Então, Jesus olhou para Bartolomeu e com serenidade ele disse a ele: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Aí ele falou: fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra.
Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Então, Jesus tinha certeza que ele veio para o quê? Para auxiliar todos aqueles que estavam sofrendo. Todos aqueles que passavam por dificuldades, né, difíceis. E aí ele disse, aqui, o evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Primeiro floresce, depois frutifica, vai dar os bons frutos, aonde? Dentro dos corações. Venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, porque todo o ensino de Jesus, ele nos passa o quê? Confiança, ele nos passa fortaleza, ele nos dá a consolação, ele nos auxilia nos nossos processos. E aí, minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. E o mestre continuou, a vida terrestre é uma estrada pedregosa, que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. E aí ele continuou, né? É o convite de nosso Pai para que semeemos as bênçãos sacrossantas. Os homens abusam deste ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferas. Os viajores da terra estão sempre desalentados, na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vedam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Aí ele continua, o evangelho exige de nós, perguntou, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente? O que Jesus respondeu para ele? Maravilhoso isso aqui. A verdade não exige, ela transforma. Então, toda a verdade que Jesus traz para nós através dos seus ensinos é para que a gente tenha essa transformação. É para que a gente possa fazer essa reforma, entendermos e conhecermos a nós mesmos, de que nós sabemos quem nós somos, que as oportunidades não são trazidas, mesmo através das dores e dos sofrimentos, que são os caminhos, né, que vão nos elevar ao quê? A eliminar um pouco, a buscar essa fortaleza, para o quê? Para que a gente possa construir gradativamente o que em nós? Esse amor que Jesus, colocando dentro dos nossos corações. A verdade não exige, ela transforma. É preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Aí ele pergunta de novo, né? E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Aí, qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Perguntou Jesus. Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva de alma para Deus, da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes no caminho? Não será a adversidade dos negócios do mundo
um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então ele quis dizer que muitos de nós vivemos numa ilusão do material e que na verdade, a verdade ela está onde? Ela está no reino de Deus. E o reino de Deus é construído aonde? Tem que ser construído dentro dos nossos corações. E aí Bartolomeu guardou aquela resposta no coração. E lembrando da sua genitora que partira há pouco tempo, interpelou ainda ansioso. Mas quem estará perdido? Ah, não. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Aí ele respondeu, mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, porque lamentamos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. E ali, naquele momento, Jesus entrou em silêncio, terminada a sua exposição judiciosa e serena. Então, assim, dá continuidade, ele faz outros questionamentos aqui. Então, em síntese, é o seguinte, ele pergunta, o que mais nos incomoda, às vezes, que causa uma tristeza tão grande em nós? A perda de um ente querido, uma dificuldade no trabalho, um problema familiar. Então, tem muitas dores que, às vezes, levam o ser a ficar desanimado. E aí, por isso que Jesus vem e diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, por quê? Agora nós vamos começar a fazer os questionamentos. Por que desanimamos com facilidade? E por que agimos assim? Dependendo da situação, aquela dor, aquela tristeza vai corroendo o nosso ser. E a hora que a gente vê, a gente está numa tristeza tão profunda, buscando aí enfermidades ao lado, né? Aí de processos emocionais gravíssimos. Sendo que alguma das tristezas, se a gente buscar a ajuda, tanto espiritual como dos médicos da Terra, uma forma de uma terapia, isso vai nos ajudar a ter o equilíbrio. Então, Jesus, né, na sua última ceia, que ele estava com os apóstolos, ele pronunciou esse versículo no Evangelho, que está no Evangelho de João 16:33. No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse momento, quando ele disse essas palavras para os discípulos ali, naquele momento, ele queria levar o conforto aos seus apóstolos. Por quê? Porque estava preparando eles, porque eles iam no futuro começar a enfrentar conflitos. Eles iam enfrentar muitas situações na sua peregrinação. Como a gente sabe o que aconteceu. Depois, né, do processo da crucificação. Então, se hoje nós estamos aqui e a dor bate em nossa porta, se nós estamos vivendo, o mundo inteiro está vivendo processos, momentos de muita aflição. Então, nós temos que nos prepararmos. Nós temos que lutarmos buscando um escudo poderoso. Esse escudo para nos protegermos. É o escudo de quê? Da fé, da coragem, do bom ânimo. Porque sem a fé a gente não consegue avançar um passo sequer à frente. E quem é aquele que vai nos fortalecer? Quem é aquele filho de Deus
que veio a este mundo trazer-nos os ensinamentos através da Boa Nova. E aí, nós vamos procurar compreender que Jesus está sempre como um bom pastor. Para quê? Veio para quê? Para nos amparar. E esse amparo, ele vem trazer consolação. Então, nós temos que buscar em Jesus essa fortaleza, a fim de que, como ele, nós também possamos vencer o mundo. E qual é esse grande mundo que a gente tem que vencer em nós? O nosso mundo íntimo. Às vezes, temos que procurar vencer aquele mundo adverso que está aqui, o mundo material. Mas o grande mundo que nós temos que vencer, as nossas aflições, é no mundo íntimo. Então, nós vemos, às vezes, nós vamos fazer alguma coisa, tem pessoas que vamos fazer assim, fulano, vem cá, me ajuda a tirar essa cadeira daqui. Ela arruma 1001 dificuldades em poder ajudar uma outra pessoa em qualquer coisa que seja, das simples até as mais difíceis. Então, nós carregamos em nós, às vezes, sentimentos de pessimismo. E aí aparece o primeiro obstáculo no nosso caminho, o que é que nós vamos fazer? Né? Pronto, estamos ali. Nós vamos começar a dar força ao desânimo. Nós vamos começar a perder o interesse pelo prazer da vida. E aí, muitas vezes, chegam ao ponto de cometer um ato muito difícil. Em adiantar o seu próprio processo de partida para o plano espiritual. Então, são processos em que nós, qualquer coisa que aconteça, ao primeiro sinal, temos que buscar ajuda. E nesse momento, nós temos que despertar. Tem um trechinho pequeno de uma música da Beth Carvalho, que ela fala assim, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Nós temos que fazer isso. Opa, isso não me pertence. Opa, isso está me incomodando. Espera aí. Existe solução? Existe um ser maior. Aliás, vários. Mas Jesus e Deus, o nosso Pai, de infinito amor, está ali para nos acolher. Em seus braços, nos momentos difíceis, nos momentos de dores. Eles estão ali. Por quê? Porque é possível enfrentar, porque é possível superar essas dificuldades. Até numa doença física incurável, é aquela força que vai nos fortalecer, porque nós sabemos que é o nosso corpo que estará doente. Porque é uma renovação, uma transformação por espírito. Porque ele vai se libertar dessas amarras. E aí, nós temos que buscar o Mestre Jesus. Porque as suas palavras, elas são de confiança. As suas palavras, elas são confortadoras. As suas palavras curam. A sua mensagem é de uma luz maravilhosa. E aí, uma pergunta: quem não sofre neste mundo? Quem não passa por momentos difíceis na vida? Todos nós sofremos. Às vezes tem algum motivo que sobrepõe mais que o outro, mas a dor é a mesma. Não adianta, às vezes, a gente chegar por um irmão e falar assim, mas a minha dor é maior que a sua. Para mim, a minha dor é maior. Mas nós estamos vivendo a dor do outro. Aquela dor do outro está dentro de nós? Não está. Então, para a gente entender, a gente tem que pegar a dor do outro e colocar dentro do nosso coração. Então, todos nós vamos sofrer. Todos nós vamos ser confortados. Todos nós vamos ser consolados. Estar triste é normal. Às vezes a gente amanhece, é uma coisinha assim, a gente fica com aquela tristeza, né?
Mas viver triste não é uma atitude daquele que crê em Jesus. Então tem alternativas, tem um evangelho, tem palestras hoje. Ah, mas eu não tenho tempo de ler, mas eu estou fazendo atividade, eu posso colocar no YouTube, eu posso colocar qualquer coisa, eu posso ouvir. Eu posso colocar uma música, eu posso buscar na natureza algo que vai fazer com que eu desvie aquele pensamento que está me incomodando naquele momento. E como eu disse antes, se é uma coisa mais difícil, mais forte, a gente procura uma ajuda. E aí, como se diz, aquele que crê, né? Então a gente vai e fala, aquele que está sofrendo, aqui, agora, ergue a cabeça, certo? Se der vontade de chorar, chora. Pode chorar. Quem disse que a gente não pode chorar? Né? Não fala que o choro lava a alma. Lava, tem hora que o choro lava a alma. Vai tirar um pouco aquela dor que está nos incomodando aqui dentro. Só que não pode entrar em desespero, que aí já é diferente. Aquela dor, aquele choro que vai trazer aquele alívio naquele momento. Não temos que ter vergonha de chorar. Então, se nós vamos estar aliviando aquela coisa que nós estamos sentindo, aquele peso, né? E a gente não pode deixar jamais essa tristeza tomar conta de nós. Nós somos mais fortes que a tristeza. Eu não sei se alguém aqui já viu aquele filme Divertidamente. Aquilo ali demonstra um processo bem grande daquela personagem. Maravilhoso. Porque às vezes a gente costuma, eu vejo assim, eu não vejo programas de televisão assim. Eu gosto muito de ver, às vezes, desenho, porque eu vou pegar a essência que está ali. Igual o Touro Ferdinando, aquela cabrinha, quando ela descobriu o que era o amor. O que ela disse? Eu amo o amor. Gente, tem coisa mais linda quando ela se deparou que ela poderia ser amada? Eu amo o amor. Pensa. Então, nós temos que saber contemplar esse céu, essa criação que Deus nos deu, essas maravilhas que Ele proporciona para nós, a natureza, o sol, as estrelas, o ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que consumimos. É pegar nessa natureza essa energia. E aí, nesse momento, nós vamos ter que sentir Deus, buscar Deus, sentir Ele invadir o nosso ser. A hora que Ele entrar dentro de nós, nós vamos sentir algo diferente. Nós vamos sentir. Porque a presença dele é forte. Nós vamos falar, Deus está comigo. E aí, né, nós vamos nos alegrarmos. E aí, lá nos Filipenses, né, acho que Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, o que diz para nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nesse momento, Jesus está o quê? Nos encorajando. Sedes firmes, sedes confiantes. Eu venci o mundo. Eu estou dando oportunidades para que consigam vencer as suas aflições. E nesse momento, ele vai dizer, ele vai mostrar que o mundo não acaba aqui. Que há muitas moradas na casa de meu Pai. A vida é eterna. E aí, lá no Evangelho, nessa lição maravilhosa, existe uma casa preparada para cada um de nós. E nós começamos a construção dessa casa aqui, neste mundo de provas e expiações.
Então, nós vamos despertar para a vida. Vamos compreender que as dificuldades são partes do nosso desenvolvimento espiritual. Que as tristezas vêm, às vezes, bater a nossa porta para que a gente possa, o quê? Domar as nossas más inclinações. Para que a gente tenha aí, que a gente consiga fazer a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. Não somos um corpo no espírito, mas um espírito no corpo. Porque Deus nos concedeu esta casa, essa veste, para que o espírito viesse aqui para ter a oportunidade de trabalho, para progredir. E aí, nesse momento, nós viemos na Terra para conhecer Jesus. Nós fomos apresentados para Jesus. Então, nós temos que aí, é hora, falando sempre aqui, para despertar para essa nova consciência e progredir sempre. Nós temos que cultivar outra coisa, além da fé, nós temos que cultivar em nós a esperança. Até no último suspiro, o ser tem esperança. E mesmo que depois que feche e acabe aquele último suspiro, ele continua tendo esperança de um mundo que foi preparado para recebê-lo. Que tem tantos espíritos iluminados, dedicados, amorosos, que estão ali para receber. Então, essa fé, essa confiança diante dessas dificuldades, porque Deus está conosco, e nós temos essa certeza, e nós temos essa confiança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu fiz esse estudo esse tempo atrás aqui. Acho que foi esse mês. A gente faz tanto assim, que... Então, olha aqui, a confiança que Jesus veio trazer para nós através do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nesse momento, Jesus não está prometendo que vai solucionar os nossos problemas, mas vai aliviá-los. Vai amenizar o peso da nossa cruz. Ele vai ajudar a carregar essa cruz, para que nós possamos ter condições de levantar e com isso podemos carregá-la com fé no futuro. Não fazer igual aquela historinha, Contava muito na evangelização. Deu a cruz, a pessoa não deu conta de carregar, foi cortando os pedaços. Aí, a hora que chegou lá, ele precisava da cruz para atravessar para o outro lado. Porque achou difícil, a cruz estava muito pesada, estava muito difícil. E era a forma dele atravessar para o outro mundo, um mundo melhor. O que ele teve que fazer? Voltar, pegar outra cruz e voltar a caminhar. Então, muitas das vezes, as nossas dificuldades, a gente está cortando os pedacinhos dessa cruz, E a hora que chegar lá, saber que a gente vai... As encarnações, Aí a gente está voltando. Por quê? Porque nós estamos cortando um pedaço dessa cruz. Na hora que chega lá, nossa, não dá para atravessar. Eu vou ter que voltar lá e pegar outra. E cada vez ela vai ficando mais pesada. O que fazermos para vencermos essas tribulações? A primeira coisa é orar a Deus com fé. Com toda a fé. Com toda a sinceridade do coração. Pedindo, Deus, dai-me força e coragem para prosseguir vivendo com entusiasmo, esperança e muita fé. Então, nós também temos outra situação que nós podemos ser auxiliados. Hoje nós estamos aqui,
numa casa espírita, o que nós viemos buscar aqui hoje? Viemos buscar um reequilíbrio energético, para nos darmos forças, para que a gente consiga aliviar um pouco o que nos incomoda. O peso. Muito bem. E aqui na casa espírita, né, ela vai proporcionar para nós um tremendo, o quê? Bem-estar de imediato. Só do momento da gente adentrarmos aquela porta, a gente já sente um clima diferente. A gente já sente uma situação modificada. E quando a gente passa ali lá dentro, pelos médicos, mentores, gente, a gente sai daqui como que levitando. É maravilhoso. E nós temos que agradecer essa oportunidade. Que a espiritualidade vem para nos ajudar. Então, às vezes, a gente tem que aceitar e com resignação tudo que nos é dado. Para o nosso, isso aí é por quê? Para o nosso progresso espiritual. Então, às vezes, a gente tem aí um corpo enfermo, né? Um corpo físico aí enfermo, uma família de convivência difícil, a perda de um ente querido, dificuldades financeiras, nós temos que ter um bom ânimo para vencer. E às vezes, uma coisa às vezes muito difícil é aceitar as pessoas do nosso convívio como são. Nós queremos sempre que a pessoa mude. Mas às vezes a mudança tem que partir de nós. Porque a gente não consegue mudar ninguém. Às vezes, através da nossa mudança, da nossa transformação, o outro vai notar que você está diferente. Nossa, o que será que ele fez? A gente não tem que impor. Você tem que fazer isso. Porque cada um tem a sua individualidade. Nós podemos ajudar, nós podemos orientar, nós podemos esclarecer muitas coisas. Mas exigir que o outro mude, não. É porque eu quero, é porque eu mando. Não. Então, nós aceitando aí as pessoas, né, do nosso convívio como são, como vivem, sem exigir, né, e sem o quê? Modificar, né? E aí, nossa vontade em querer, e às vezes a gente sofre muito porque o outro não muda. Mas às vezes o tempo dele de mudar, ele ainda não despertou. Ah, mas eu dou conselho. Não, vamos orar. A espiritualidade vai pegar aquele momento e vai levar para aquela pessoa. E no momento certo, lógico, todos vão despertar. Então, cada um está situado num degrau evolutivo. Mas nós estamos numa corrente. Tem aqueles que estão melhor que nós, estão ali nos dando a mão para nos ajudarmos. Mas nós não podemos esquecer que, às vezes, tem alguns que estão ali e nós temos que dar a mão para ajudá-los. E assim vai fazendo a corrente. E nós vamos ajudando uns aos outros. É o amor ao próximo. É um ajudando o outro. Então, muitas vezes, né, nós temos o quê? Que respeitar as pessoas como elas são. Principalmente tratando-se de crença religiosa. Ah, eu estou indo no centro. Não, mas eu não, assim, eu não tenho muita afinidade. Eu gostaria de ir numa missa. O importante é procurar Deus. O importante é ir ali, sentir, conectar com Ele e colocar Ele aqui dentro do coração.
Porque no fim são vários caminhos, as religiões são vários caminhos, mas existe um único objetivo, um encontro final é ele. Todos vão chegar lá. Agora sim, às vezes é muito difícil, porque a gente sabe muito bem, né, os conceitos. Nós estamos aqui gravados na nossa consciência. As leis de Deus, as coisas. Só que para colocar em prática no nosso dia a dia, a gente é muito resistente. E ainda não realizamos. Então nós queremos aplicar no outro e não aplicamos a nós. E outra coisa, às vezes nós temos uma forte tendência em colocar o nosso problema na mão do outro para o outro resolver. E vai acreditar que eles vão resolver. Mas a solução, ela não vem de fora para dentro, ela sai de dentro para fora. Então, acreditamos na força do outro em conduzir nossas vidas, mas negamos essa mesma força em nós. Às vezes a gente fala assim, você vai no centro hoje? Ora por mim, vamos comigo. Ah, não, hoje não sei o que, né? Então, às vezes a pessoa, ela fica procurando, não, ela vai orar por mim, lógico que eu vou orar, com todo prazer. Mas quando a pessoa busca, a força, o poder é maior. Vai receber? Vai. Nós temos uma meta. Qual é ela? Chegar à perfeição. Ser espíritos perfeitos, que não precisará mais de ter a necessidade de virmos e reencarnarmos nos mundos. Ficarmos com uma função, termos um objetivo no plano espiritual, para não precisarmos mais reencarnarmos. Já imaginou quando chegarmos a esse ponto? Que maravilha que vai ser? Nós já vamos ter lá, ó, na frente. E nós vamos chegar lá. Não sabemos quando, mas nós estamos trabalhando para isso. E Deus está reconhecendo em nós o nosso esforço. O mínimo esforço que nós façamos, Deus reconhece em nós. E não existe privilegiados. Para Deus, não. Cada criatura colherá o fruto decorrente da semente plantada, recebendo o reflexo de cada ação que praticar. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu plantei, eu vou ter que colher um dia. E nós, isso aí é a lei de causa e efeito, né, que a gente já conhece muito bem. E cada pessoa é responsável pela própria vida e pelas suas ações. Eu posso escolher o caminho do bem, como eu posso escolher o caminho do mal. Só que nós temos que estar preparados para assumirmos as consequências dessas escolhas. Então, essa paz que a gente sonha, essa felicidade que a gente busca, ela vai nascer um dia. Aonde? Através do equilíbrio das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Muitos vencem no mundo. Acham que vai lá, eu venci no mundo material. Aí obtém glória, fortuna, destaque, fama, prestígio. Eu sou um vencedor. E vão se perdendo moralmente. Vão ganhando, lógico, esse mundo físico, mas vão fracassando no mundo das esferas espirituais. Então, a exemplo de Jesus, nós devemos nos preocupar em vencer o mundo e não vencer no mundo. Então, uma palavrinha, um N que a gente tira, olha o tanto que muda o sentido. Vencer o mundo e não vencer no mundo.
Nós já estamos terminando aqui o estudo. E nós não podemos ficar negando, nós temos a plena certeza de que nós somos espíritos eternos. E que a presente existência aqui neste corpo, neste mundo terreno, é apenas uma pequena etapa da nossa longa jornada evolutiva. Quantas nós já não passamos lá atrás? Quantas que ainda não virão para frente? É preparando cada dia, melhorando um pouquinho mais. E não tenhamos dúvida, a nossa verdadeira e definitiva felicidade nascerá da felicidade que plantarmos nos corações alheios. Foi por isso que Jesus nos ensinou o quê? Amai-vos uns aos outros. Aí tem uma pergunta aqui. As vitórias obtidas no mundo físico nos asseguram uma boa posição no mundo espiritual? Será? Que a gente começa a conseguir algumas vitórias aqui, isso vai nos assegurar uma posição? Sim. Somente aquelas que tiverem como proposta a nossa melhoria interior. Aquelas que nos ajudarão a combater o orgulho e egoísmo que tantos males e prejuízos têm nos causado. Olha o grande causador aqui. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ira e muitas outras coisas que estão aí, né? Então, tudo nesse mundo vai passar. Vai passar na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E vai ter uma mudança grande. Então, para termos esse bom ânimo, como diz esse versículo, né? Nós vamos conseguir o quê? Devemos cultivar a alegria. Nós devemos uma alegria construtiva, uma fé inabalável, a esperança, a coragem, sempre, todos os dias, fortalecendo e buscando que nós vamos encontrar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o bom ânimo é o caminho para a nossa vitória espiritual. E Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Tem uma frase que eu peguei aqui, nessa lição do bom ânimo, aqui do livro Boa Nova, que fala, Jesus falando, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança. A minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Então, qual que é a nossa meta? É lutarmos até o fim, com ânimo sempre renovado. Não desistir no meio do caminho. E dizer sempre, eu vou vencer. Eu vou viver a vida com alegria. Então, finalizo, né, com esse versículo maravilhoso que Jesus mandou para nós através do Evangelho de João. Tenha bom ânimo. Né? Eu venci o mundo. Então, no mundo tereis aflições. Então, que a gente possa aí agradecer essas oportunidades, esses esclarecimentos através do Evangelho, que vai o quê? Iluminar a nossa alma. E nós vamos entender que nós estamos aqui e que um dia, quando a gente estivermos no mundo regenerado, no mundo feliz, lá, eu venci. Eu fui o mais forte. Mas tendo ao meu lado, sempre, toda essa leva de espíritos cristãos, iluminados e divinos. Nosso Pai, Jesus e todos aqueles amigos espirituais que estão aí para nos auxiliar. Então, que Deus nos abençoe essa casa, fortaleça a nossa família, nosso mundo, e que nós possamos ser felizes.
Que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja.